Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao SEON, Centro Espíritos Mensageiros. É um prazer imenso recebê-los aqui. Todos que estamos aqui nesta noite, nós tivemos a mesma ideia, sairmos de nossos lares, de nossas ocupações diárias, né? Pensamos em vir para cá. E vindo aqui, com certeza a gente tem a oportunidade de nos esclarecermos um pouco mais, a fim de seguirmos a nossa escala evolutiva, porque é esse o grande objetivo nosso, enquanto espíritos eternos, imortais, que temos uma única vida intercalada por essas várias sequências de experiências no corpo físico. Que a gente chama de vida, na verdade é só um intervalo que a gente tem aqui na matéria, no corpo físico. E depois a gente retorna para o nosso grande lar e damos sequência à nossa existência, que é eterna. Então, que bom que nós tivemos a ideia e estamos aqui hoje para acompanhar uma palestra maravilhosa que a nossa amiga Vera vai fazer logo mais. É uma série do Sermão da Montanha, que ela vem desenvolvendo com bastante carinho e capricho, né? Hoje é a caridade e oração. Logo mais a gente vai entender um pouco mais sobre isso e poder desfrutar de um momento bastante agradável, muito agradável, em comunhão aqui entre nós. E aqueles que desejarem, depois, no final da palestra, quiserem uma conversa um pouco mais reservada, é só me chamar, me comunicar, que a gente também tem aquilo que a gente chama de atendimento fraterno. Logo após a palestra, nós teremos o passe, né, na sequência, que obviamente não é obrigado, aqueles que não desejarem tomar, não precisa, até porque a gente, durante a palestra, os benfeitores amigos, eles ficam monitorando a cada um de nós e atendendo a cada um de nós, na medida do necessário de cada um de nós, e a despeito do nosso merecimento. Tá certo? Então, antes da Vera assumir o púlpito, eu quero só lembrar de dois projetos importantes que nós temos na casa, que é o projeto Velhos Amigos e o projeto do Centro de Nutrição Infantil. Projeto Velhos Amigos. Ambos os projetos é de arrecadação de donativos, de materiais que se usam nesses lugares. No caso do projeto Velhos Amigos, ali no Centro de Convivência do Idoso, na General Meira, e todo o material que se usa, né, diariamente com esses irmãos que estão terminando a estada deles nesta etapa. Então, são fraldas geriátricas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, que os nossos amigos idosos usam no seu dia a dia. Por outro lado, no Centro de Nutrição Infantil, são os nossos irmãos que estão chegando para mais uma etapa da vida terrena, da vida física. Então, naturalmente, eles vão precisar das fraldas de recém-nascidos, aqueles creminhos para passar na pele, aqueles leitinhos lá que são fórmulas que chamam, né? Enfim, produtos que normalmente esses bebês usam no seu dia a dia também. Tá certo? Isto posto, eu quero chamar a Gláucia, que fará uma leitura, em seguida uma prece, e logo após a Vera assume então com o Sermão da Montanha, caridade e oração. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados, que nós ficamos imensamente felizes com a presença de cada um.
A leitura dessa noite é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Oração, que está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Preservai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros preservaram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca dignam examinar o tenro broto da semente divina, ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bem, do bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram a espíritos. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não esqueçamos de glorificar os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, pela qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Com essas palavras de oração, seguimos com a nossa oração interior. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, esteja presente em cada segundo da nossa vida. Que possamos agradecer pelo dom da vida em todo o amanhecer. Que nunca esqueçamos de agradecer primeiramente, ser grato por tudo. Ser grato pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, ser grato pelas derrotas, que aí vem nosso aprendizado e crescimento. Que Jesus possa estar nos nossos corações, em todos os momentos da nossa vida. Que possamos elevar nossos pensamentos, pedindo direcionamento, paz, amor, conciliação e o perdão para cada irmão que esteja ao nosso redor, com os nossos familiares. Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos nesta noite. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre o Sermão da Montanha, caridade e oração. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Damos boa noite também para quem está nos assistindo pelo canal do YouTube do SEOM. E nós estamos fazendo algumas palestras dessa divisão, que é um pequeno resumo do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Nós já fizemos uma palestra que está no YouTube, que fala sobre as bem-aventuranças, e outra sobre a missão do cristão na terra e a reinterpretação da lei. E hoje, então, nós vamos falar da caridade e da oração. Depois nós teremos mais uma, que será a última palestra desse tema. Vamos lá, então. Então, o Sermão da Montanha, ele é um conjunto de ensinamentos principais, nós podemos dizer que são os ensinamentos principais do nosso Mestre Jesus. E ele deu esses ensinamentos para os apóstolos, mas o que acontecia? Jesus começava a falar e começava a vir muitas e muitas pessoas ouvi-lo. E o Sermão da Montanha está principalmente no Evangelho de Mateus ou Levi, mas também nós achamos algumas partes em outros evangelhos. E o que se acha, os historiadores, é que Jesus repetia, e invariavelmente, muitas e muitas vezes, este Sermão da Montanha, porque ele tem os principais ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, esse sermão, então, foi feito no ministério itinerante de Jesus. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Por que era um ministério itinerante? Porque Jesus não tinha uma igreja. Jesus não tinha um local que abria as portas e ficava esperando as pessoas adentrarem. Não era assim. Jesus ia ao encontro do povo. Imaginem isso há mais de 2000 anos, numa terra inóspita, num lugar onde não tinham esses meios de transporte que nós temos atualmente, né? E Jesus estava lá, caminhando naquele local. Vamos fazer imaginar isso na nossa mente. Jesus, aquela figura maravilhosa, iluminada, com as vestes, né, provavelmente não tão limpas, né, em virtude do local, e caminhando e indo de encontro das pessoas. Já pararam para pensar como que era? E como era difícil tudo isso? E muito mais difícil ele levar a mensagem dele, que era uma mensagem totalmente diferente. As pessoas, tanto que elas não compreenderam muito o que ele queria dizer, o que o mestre queria dizer. E ele falava muitas e muitas vezes por parábolas, que eram alguns ensinamentos que as pessoas conseguiam compreender, porque eram da vivência do povo. Então, aí eles iam compreendendo. Mas era uma tarefa bastante difícil. Mas Jesus estava ali, nos ensinando. E então, já imaginemos isso, Jesus no alto de uma montanha e ensinando ali o povo. Né? Quanta luz, quanta bondade, como seria tão bom se nós estivéssemos ali. Quem sabe nós estávamos, de uma maneira ou de outra, né? Ou ouvindo, ou estávamos, talvez, perseguindo Jesus. Então, a gente fica divagando, né?
Mas então, né, durante esse ministério itinerante dele, ele vai apresentando valores do reino de Deus. E aí, durante todo esse momento, Jesus vai ensinando o quê? A pureza de coração, a humildade e a pacificação nas atitudes diárias, que são coisas bem fáceis, né, de nós fazermos. Então, para quem foi feito o Sermão da Montanha? Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 28, ele nos esclarece que o Sermão da Montanha, ele foi feito assim. Jesus vê as multidões, sobe ao monte, se senta e os seus discípulos estão ali mais próximos dele. Em um primeiro momento, parece que Jesus está ensinando só os discípulos, mas ao fim do sermão é dito que as multidões estavam como? Maravilhadas com o ensino de Jesus. No versículo 28 fala: ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. No versículo 29, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, essa autoridade de Jesus não era uma autoridade de uma pessoa que estava impondo, um líder impondo a vontade dele. Era a autoridade moral dele. Era aquilo que ele realmente vivenciava no coração dele e ele transmitia. Então, por isso que ele tinha essa autoridade. Então, podemos entender que toda multidão ouviu o Sermão da Montanha. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de Allan Kardec, no capítulo 13, no título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Então, assim, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, quer dizer, não fica falando, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes uma esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Isto está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, mergulhando no estudo do Evangelho de Mateus, neste trecho que nós falamos, Jesus aborda o que? A prática da caridade, ensinando que ela deve ser com uma motivação correta e sem buscar o reconhecimento público. Ele condena a hipocrisia daqueles que fazem suas boas ações para serem vistas pelos outros, chamando a atenção para a importância do quê? Da sinceridade, da humildade nessa prática da caridade. Esta é a motivação correta, a motivação de fazermos as boas ações, a caridade, para agradar a quem? Agradar a Deus e cumprirmos o nosso papel de filhos de Deus. E não nós estarmos fazendo essa caridade ali, tirando fotos, postando nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp, para nós
né, os outros pensarem da gente assim, mas como a pessoa é boa, olha lá, ela está dando uma cesta básica, ela está levando lá tal alimento para tal pessoa. Então, não, assim não. Jesus alerta que aqueles que buscam ser vistos pelos homens já receberam, então, a sua recompensa, perdendo o quê? A recompensa celestial. Porque aí a pessoa já ganhou a recompensa dela. A recompensa dela foi da sociedade, foi dos outros, e não foi a recompensa de Deus. Então, esta é a motivação correta. E outra coisa também é a discrição. Jesus instrui a dar esmola em segredo, no secreto, sem alardearmos a ação. Então, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita fez. E ele usa, então, essa imagem poética das mãos, né? Continuando, nós temos esse outro ensinamento, e ele também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, que chama-se Pedi e obtereis, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiser orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, além do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei anteriormente. Então, Jesus, ele define claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. O que seria isso, orar em secreto? É nós nos recolhermos intimamente, estarmos na nossa comunicação com Deus ali, seja num canto que nós temos em casa, aonde for, mas nós não precisamos alardearmos isso, nos expormos a que os outros vejam que a gente está ali orando, ou ficando de joelhos e mostrando para todo mundo. Não há necessidade disso. E Jesus ensina sobre a oração, destacando então a importância da sinceridade, da humildade e da privacidade, né, dessa nossa comunicação com o nosso Pai, com o nosso Deus. E ele nos fala dessa hipocrisia na oração. Jesus critica os hipócritas que fazem as orações públicas, como nós falamos anteriormente, para serem vistos por todos. Por quê? Porque na época de Jesus, o que havia? A maioria eram os fariseus. E, sem muito esforços, podemos trazer isso para o nosso tempo e realidade. Pessoas que usam as coisas espirituais, né, para fazer o que? Shows, ou ainda fazem aquelas lindas orações, transmitem essas orações. Não há necessidade de fazer isso, não há. Para nós termos essa comunhão com Deus, não há necessidade de tudo isso. É uma relação íntima, uma relação em secreto, uma relação estreita entre nós, enquanto filhos desse Deus, com Ele, com o nosso Pai. E aí ele fala para nós novamente dessa recompensa. A pessoa que faz isso em público, fica se expondo, o que acontece? Ela já recebeu a recompensa, né? A recompensa porque está sendo vista pelas pessoas.
Então, ele enfatiza a importância dessa intimidade com Deus e da sinceridade nas nossas palavras para com Ele. Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Mas nós também temos que fazer a nossa parte e conversarmos com Deus, falarmos com Deus, como nós estivéssemos falando com o nosso Pai terreno. Ó, meu Deus, eu preciso de tal coisa, Paizinho, me dê a força necessária para suportar essa tribulação que eu estou tendo na minha vida. Faça com que eu tenha paciência, que eu tenha calma, que eu persevere nas minhas ações. Conversa, vai ali, conversa, derrama seu coração para Deus. Isso é a verdadeira prece, não é difícil. Tem muitas pessoas que dizem, eu não sei orar, não sei fazer uma prece. Gente, é falar como a gente fala com o nosso Pai. Nós damos aula para um curso básico aqui na Casa da Doutrina Espírita, o CBDE, e no final da aula sempre a gente pede para alguém fazer oração, e muitos alunos falam, eu não sei orar, não sei fazer uma oração. E aí a gente fala, não, é fácil. É como se você estivesse falando com a pessoa, é muito fácil. Aqui nós temos a Alessandra, que é dirigente do DIGE, muitas vezes vem crianças aqui fazerem orações, né, Alessandra? E a criança, naquela humildade dela, ela fala, não orações enormes, mas singelas, mas com todo o coração que a criança pode dar. E é assim, nós temos que ser criancinhas e falarmos com o Pai. Então é isso que Jesus nos ensina, dessa relação pessoal e íntima com o Pai, em contraste com essas práticas religiosas ostensivas e talvez, quem sabe, vazias. Mas vamos continuar. Jesus também fala nessa parte do Sermão da Montanha sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. O que acontecia? Os judeus costumavam jejuar regularmente. Por isso, Jesus compara a prática do jejum à prática da oração e a coloca sob os mesmos princípios que devemos fazer como uma intimidade com Deus e não buscar essa aprovação dos homens. O jejum é aquele que alguma pessoa deixa de comer e só bebe água. Ou algumas pessoas bebem água e apenas comem pão. Tem pessoas que não podem jejuar por motivos de saúde, então ela escolhe, por exemplo, ou fazer uma alimentação, só come uma vez ao dia, ou outras pessoas tiram o que mais gostam, por exemplo, doce, tira o doce e fica algum tempo sem o doce. Então, tem muitas pessoas que fazem jejum. E esse jejum, ele é feito como um ato de abstinência e também como um ato de intimidade da oração. A pessoa faz também leitura, também medita, e era o hábito deles lá no tempo de Jesus também. É uma maneira de purificar o coração e renovar o espírito, permitindo entrar em uma dimensão mais profunda de comunhão com o Pai. Por exemplo, no deserto, Jesus jejuou por 40 dias.
E através dessa experiência, ele foi fortalecido para enfrentar as tentações. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mas e aí nós entramos nessa parte da oração. Eis como nós devemos orar. Jesus começa a oração, o Pai Nosso, que eu creio que todos conhecem, reconhecendo a paternidade de Deus e sua posição como nosso Pai Celestial, o que indica essa intimidade, como nós já falamos anteriormente. Além de deixar a revelação de uma nova aliança com esse Pai. O Pai é Pai de muitos. O nosso Pai criou a todos nós. Então, o que todos nós somos? Nós somos filhos de Deus e somos todos irmãos. Então, por isso, é o Pai nosso, de todos nós. Ao chamar de Pai, estamos reconhecendo que Ele é essa fonte de vida. E a palavra Pai fala por si só, fala de amor, né? Nós falamos muito de amor com Deus. Depois que veio o Mestre Jesus, antes nós tínhamos aquele Deus que era um Deus severo, castigava. E Jesus veio nos mostrar o quê? Esse Deus que é o Pai e que Ele é amor. Ele também é justiça, mas Ele é amor. E, continuando, diz, Pai nosso que estás nos céus. O que é essa parte? Essa parte dá a entender que Ele não está especificamente num lugar material. Ele não está só dentro de algum local, de uma igreja, de um centro espírita. Não, Ele está em toda a parte, todos os lugares. Pai nosso que estás nos céus. Ele está em tudo. Ou seja, nos dá a ideia da transcendência de Deus. Deus não está circunscrito. É isso que nós temos que ter na nossa mente. E aí nós temos um salmo muito bonito, o Salmo 139, nos versículos 8 e 10, que fala: se escalo o céu, aí tu estás. Se me deito no abismo, aí estás. Se eu me trasladar até a orla da aurora, ou me instalar nos confins do mar, aí tua esquerda se apoia em mim e tua direita me agarra. Ou seja, Ele está em todos os lugares, no céu, no abismo, todos os lugares. Está em nós e sequer o vemos, porque é o Deus escondido. Isso está em Isaías 45, no versículo 15. Que há de ser procurado e descoberto. E se não o descobrirmos em nós mesmos, é porque não o descobrimos antes nos irmãos. Por esse motivo, somente rezaremos bem o Pai Nosso que está nos céus, se praticarmos o Pai Nosso que está aqui na terra entre nós. Deus está aqui, ao nosso lado. Não está além das estrelas, está aqui próximo. Essa proximidade com o Pai. Então, continuando, santificado seja o vosso nome. Nessa passagem, reconhecemos Deus como Criador do mundo. E é voltar a atenção para Deus, reverenciar a Deus nesse versículo. É outra tradução da palavra grega para santificado. Então, ao invés de dizer santificado seja Deus, né? Santificado, eu posso usar a palavra reverenciar. Reverencio o seu nome. E o maior perigo para o homem é cair no nada, no vazio,
ou então estar acorrentado por falsos deuses, como o dinheiro, o consumismo, a vaidade. Então, ao invés de santificar a Deus, nós estarmos santificando um corpo bonito, um corpo sarado, o dinheiro que temos ou não temos, as coisas materiais. Então, prestarmos atenção nisso. Santificado, então, reverenciado, é o nosso Deus, nosso Pai. A outra parte, venha a nós o vosso reino. Estamos pedindo algo que afeta substancialmente nossas vidas, algo que interessa a nós, pois dizemos, venha o teu reino, no sentido que Deus comece a reinar em nossas vidas. O reino com leis plenas de quê? De sabedoria, e que trazem a felicidade se nós cumprirmos o que nós temos que fazer e cumprirmos as leis de Deus. Nesse nosso universo, nós temos as leis divinas ou leis naturais. Se nós cumprirmos, nós teremos a felicidade, pela lei de causa e efeito. Se nós deixarmos de cumprir essas leis, nós teremos depois que sofrer essas consequências. E assim, essas leis de paz, se nós conseguimos fazer com que a paz esteja conosco, nós estejamos como pacificadores, o que vai nos voltar? A paz. Então, o que nós dermos, nós iremos receber. E evitarmos de praticarmos coisas más, porque, igual um bumerangue, aquilo também irá voltar para nós. Então, evitarmos de estar violando as leis de Deus, evitarmos de estar violando o nosso corpo, a nossa inteligência, de estarmos sempre levando vantagens em tudo, né? Então, venha a nós o reino do nosso Pai. Continuando, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nessa passagem, nós reconhecemos a superioridade da vontade divina e desejamos ardentemente que ela seja realizada. Venha a nós, né, a vossa vontade, na terra como no céu. Então, nós fazendo esse pedido com sinceridade, realmente desejamos isso. E, uma vez que nós desejamos isso fervorosamente, com a nossa intencionalidade, é o que nós iremos obter. A vontade de Deus, nós sabemos que ela é perfeita. E, muitas vezes, nós não compreendemos. Porque nós queremos que seja feita a nossa vontade, no nosso tempo, e é agora. Eu estou orando porque eu estou passando por uma dificuldade, eu quero que agora, nesse momento, seja tudo resolvido. E não é assim. É a vontade do Pai, não é a nossa vontade. Muitas vezes nós pedimos algo e aquilo demora, ou às vezes até mesmo não se realiza. E, passado algum tempo, a gente vem, nossa, era verdade, não havia essa condição mesmo, naquele momento que eu estava pedindo. Né? E é assim, fazer a vontade de Deus, então, é viver em harmonia, em paz, em concórdia, tanto consigo próprio quanto com os demais. É praticarmos a tolerância, sabermos conviver, aceitar os demais como são, amá-los do mesmo jeito que Deus nos ama. É fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas nós estamos aí, tentando, né? Nos esforçando para nós conseguirmos. É um esforço. E a gente vai dando um passo por vez. Um dia, outro dia, e vamos lá. Muitas vezes a gente cai,
Levanta, sacode a poeira e continua, é assim. E, continuando, ainda pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos aqui com confiança filial o alimento de cada dia. Pedimos que Deus nos dê o mínimo necessário para sobrevivermos dignamente, tanto dos bens materiais como os espirituais. Basta que procuremos o reino de Deus e, como diz Jesus, tudo mais nos será dado em acréscimo. Disse isso para não nos preocuparmos excessivamente com as coisas desse mundo e com o nosso sustento. Não quer dizer com isso que devemos ser passivos, esperarmos. Não, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedir para Deus, eu não vou fazer nada. Né? Tem até o caso de um homem que estava no deserto e ele não amarrou o cavalo dele e orou, pediu para Deus para que o cavalo não saísse. Quando ele acordou no outro dia, cadê o cavalo? Então, ele não fez a parte dele. Nós temos também que fazermos a nossa parte. E esse pedido gera um compromisso com os nossos irmãos necessitados. Nós também ajudarmos ele. O Ivan fez um pedido para nós estarmos ajudando, ofertando, materiais de higiene, alimento também, para o Centro de Nutrição Infantil. Nós temos as caixas lá no fundo do salão. Então, nós estarmos praticando a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. Então, nós também estarmos nesse fluxo. Lembrem que tudo que nós viermos a fazer, que nós façamos, é um bumerangue, irá voltar. Então, vamos procurar seguir o que nós sabemos que é agradável, que faz bem para o nosso crescimento, para a nossa evolução, enquanto espíritos que estamos aqui, passando esse momento tão curto de reencarnados. E aí, continuando, diz: perdoai as nossas ofensas. Mas tem uma condição. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí é que está, né? Porque a gente pede perdão, mas será que a gente perdoa os outros? Então, à medida que nós estamos perdoando os outros, nós vamos ser perdoados por Deus também. Então, é mais séria a coisa. Então, nessa parte da oração, nós confessamos que erramos e pedimos o perdão. Se também soubermos perdoar, seremos perdoados. Assim, a possibilidade do perdão das nossas inúmeras faltas. E nós sabemos que nós temos inúmeras faltas. Tanto que nós estamos atualmente vivendo no planeta de provas e expiações, que é um mundo tão atrasado como nós sabemos, aonde impera ainda, em grande parte, o quê? O mal. Então, nós temos que nos esforçar um pouquinho mais para nós, que vai haver a transição planetária, nós iremos passar para um planeta de regeneração, que nós possamos estar melhores, para nós fazermos jus e estarmos num mundo um pouco melhor do que esse que nós estamos atualmente. E em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 49, nos fala que o perdão produz amor a tal ponto que o amor está em relação direta com o perdão. Assim nos mandou fazer Jesus: sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Quantos ensinamentos do Mestre! Então, perdoar é amar as outras pessoas. Amar. O ensinamento é perdoar, esquecer e amar.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus reconhece a fragilidade humana e pede a Deus que nos livre do mal e nos proteja da tentação. Este pedido está ligado, de certa forma, ao anterior, do perdão. Pois para alcançarmos o perdão dos nossos erros e faltas, devemos nos arrepender e não querer errar novamente. Então, a tentação nós sabemos que é a porta larga. E nós, como cristãos, nós temos que passar pela porta estreita. E aí nós estamos pedindo ali: não nos deixei cair em tentação de errarmos, de cometermos as mesmas faltas, mas livra-nos do mal. Está pedindo: Deus, livra-me do mal, para que eu continue no meu caminho, tentando ali meu esforço de perseverar, ser perseverante. Continuando. É esse esforço pelo triunfo final do bem sobre o mal, do amor sobre o egoísmo, como meta que devemos guiar nossos passos e nossas esperanças. Nessa petição final, pedimos a Deus que nos livre de todos os males. Todavia, em contrapartida, Ele também pede algo para que possamos ter um final feliz. Ele nos pede que vivamos como irmãos e irmãs, que nos amemos como Ele nos amou. E cerca de 20 versículos aqui eu estava lendo, na Bíblia, de orações em que Jesus, ele se põe a orar, se põe a pedir a Deus. Então, Jesus orou no seu batismo, Jesus orou no lugar solitário. Então, tem todas aqui, nós temos Marcos 1,35. Jesus orou no deserto, Lucas 5,16. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos, está em Lucas 6,12. Jesus orou antes do convite, vinde a mim, em Mateus 11, 25 a 27. Então, tem inúmeras passagens aonde Jesus orou. Jesus nos ensinando a importância da oração. E tem um finalzinho aqui que Jesus orou na cruz, em Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Eles pegaram as vestes de Jesus. E Jesus ainda pediu perdão para quem estava fazendo aquilo com ele. Então, diversas passagens onde Jesus ora. E aí, para finalizar, meus irmãos, eu vou deixá-los com essa prece, aonde Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nos traz: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência
que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. E assim, meus irmãos, após essa bela oração, nós desejamos a todos uma boa noite, um bom retorno aos seus lares e muito obrigada pela presença de todos. Enquanto os nossos médiuns se encaminham para a Câmara de Passe, eu quero aproveitar para agradecer a Vera pelo excelente trabalho, agradecer mais uma vez a presença de todos e esperamos sinceramente que tenham apreciado e aproveitado o máximo e aguardamos numa próxima oportunidade, todas as terças, todas as sextas, às 20 horas, e nas quartas, às 20 horas, estudo sistematizado, aos sábados, às 15 horas, estudos, quintas também 20 horas. Tem muita coisa para a gente fazer, então, aqueles que conseguirem coordenar melhor a sua semana de atividades, nós temos aí atividades desde terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Dá para a gente aproveitar um pouquinho, tá certo? Eu não ouso fazer uma prece neste momento, depois dessa prece maravilhosa de Chico Xavier. Então, eu quero só agradecer a Deus porque nos permite esses momentos divinos, ao nosso Mestre Jesus, incansável Jesus, que se a gente lembrar do ponto de vista humano desse homem, com todos os ensinamentos que ele nos deixou, e a gente tentar fazer o mais próximo possível dentro da nossa pequenez, chegar a Ele, nós estaremos dando um grande passo na nossa existência, que, como eu disse no início, é única, é eterna. Então, fiquemos todos nós com essa prece linda do Chico Xavier, porque eu tenho certeza que todos a têm no coração e na alma. A Alessandra depois vai chamar na medida da quantidade de médiuns que estão disponíveis para o passe. Não há necessidade de formar fila, e eu quero só agradecer a presença de todos vocês e espero ansiosamente podermos nos encontrar novamente num futuro breve. Muito obrigado e boa noite.